Eu não sou uma pessoa que gosta de naturalmente seguir tendências do mercado ou que fica ligado muito em tendências do mercado para ver o que que eu tenho que fazer, que é o que está funcionando agora. Eu já surfei algumas tendências, mas eu só consegui surfar essas tendências de maneira eficiente, de que funcionaram para mim, quando elas estavam completamente alinhadas com o que eu faria mesmo que não fosse uma tendência. Algo que eu faria com extremo prazer em estar fazendo. Se é uma tendência e seguir essa tendência está muito ligado a algo que é muito custoso, ponto de vista mental, energético e de tempo para executar, mesmo que aquilo seja o que está funcionando agora, eu tendo a não seguir. Eu já tentei seguir em outras ocasiões, mas eu vi que isso não era para mim. E eu acredito que existe um perfil de empreendedores digitais ou perfil de pessoas que estão nesse mundo que também se identificam com isso, mas de alguma forma elas se sentem pressionadas a seguir certas tendências. Então, agora é fazer lançamentos, agora eu tenho que ter um produto vendendo de forma perpétua, agora tem que fazer chamada estratégica com as pessoas para vender um programa de high ticket, né, que chamam, um programa caro. Agora tem que fazer vídeos curtos, tem que estar no TikTok, tem que estar no Instagram. Os stories têm que ser de tal forma. Se você fizer 15 stories por dia, tá bom. Se fizer um a cada 2 dias, tá ruim. Se fizer 30 no dia, satura e não tá bom. E os stories têm que ser de tal forma, mostrando mais o lado pessoal e fazendo criando desejo no público de levar a vida que você leva e coisas do tipo. Enfim, tendências e mais tendências que muitas vezes elas até fazem sim sentido e têm potencial de trazer resultado. Porém, existem pessoas que não querem acompanhar o mercado nessa velocidade ou se sentem pressionadas a acompanhar essas tendências, mesmo isso não sendo para elas, isso gera ansiedade, isso gera perda de tesão pelo que ela está fazendo, gera uma perda de identidade dela ali e perda de identidade do negócio dela. Graças a Deus eu consegui chegar a essa consciência e hoje eu tenho muita firmeza em falar não para as tendências. E isso é graças a uma constante busca de clareza a respeito daqueles fundamentos que nunca mudam. Existem princípios e fundamentos em negócios, em todas as áreas, na verdade, mas aqui estamos falando de negócios, mais específico de negócios digitais, que nunca mudam. Mesmo que o veículo para aplicar esse princípio mude, o fundamento e o princípio nunca muda. E eu quero compartilhar alguns aqui com você agora. Primeiro deles, ofertar. Muitas pessoas não ofertam a quantidade de vezes que deveriam ofertar, principalmente quando elas são iniciantes. Ofertar é o seguinte: se eu tenho esse copo usado, eu tenho esse copo há uns 15 anos, faz muito tempo mesmo, eu era adolescente, eu tomava Coca-Cola nesse copo aqui, ele é um xodó. É um copo velho, copo de alumínio, não tem muito valor provavelmente, e eu quero vender esse copo. Se eu ofertar esse copo para 100.000 pessoas, é muito provável que eu vá encontrar um comprador para esse copo. Mesmo que seja um copo usado, seja um copo velho, seja um copo que não tem nada muito atraente nele, enfim, é um copo. Isso vale para o seu produto digital, para sua mentoria, para aquilo que você oferta na internet. Se você ofertar para grandes números, estatisticamente você no mínimo vai vender para pequenos números. E eu diria que não só empreendedores digitais, mas profissionais liberais, empresários, empreendedores como um todo, não passam a maior parte do tempo deles ofertando. E ofertar não é só fazer vídeo ofertando o seu produto e postar no Instagram ou nos stories, ficar todo dia ofertando. Eu não estou falando disso. Eu falo realmente de conversar com pessoas na vida real, fisicamente, online, por mensagens, por e-mail, por WhatsApp, por direct, respondendo comentários, ofertando o seu produto para ela, ofertando alguma coisa para ela. E quando alguém pede algum tipo de conselho para mim, porque o negócio dela não vai bem,
Normalmente o conselho é justamente pare de fazer tudo o que você está fazendo e dedique-se 90 e tantos por cento do seu tempo a conversar com pessoas e ofertar o seu produto para elas. Como que você pode ofertar mais o seu produto de modo individualizado? Você vai seguir a técnica que eu chamo de PAU. Mas não é o pau, é o PAO, P-A-O. Como que funciona? Perguntar, ajudar, ofertar. Então você aborda pessoas que de alguma forma deram abertura para conversar com você, seja fazendo um comentário, mandando um direct, alguma interação que elas tiveram. Você inicia uma interação com ela e você pergunta como que você pode ajudá-la, ou você pergunta que desafio ela tem hoje, você pergunta o que ela está buscando. Quando ela responder, você ajuda essa pessoa. E depois de ajudar, você precisa deixar claro que você tem algo para vender e oferecer para ela. Então, esse ou é de oferecer ou ofertar. Muitas vezes a própria ajuda pode ser a oferta, porque às vezes o que ela precisa para resolver aquilo que ela compartilhou com você é justamente aquilo que você vende. Então existe esse modelo mental aí de que a melhor forma de ajudar é ofertando. Um amigo meu, Vitor Damasio, acredita plenamente nisso e a vida dele funciona, o negócio dele funciona seguindo esse princípio. Super válido, inclusive, ok? Então, ofertar. Não importa como o mercado esteja. Se você estiver ofertando para um grande número de pessoas, a tendência é que você faça vendas, ok? A questão é que o empreendedor digital, ele ficou muito preso à ideia de venda em massa, venda automática, venda em escala. Então é sempre eu tenho que gerar uma base de pessoas que vão abrir o meu e-mail, vão abrir a mensagem de WhatsApp, aí eles vão ter que entrar numa página com um vídeo, vão ter que assistir aquele vídeo, vão ter que esperar uma data e clicar no botão de comprar. É válido fazer isso, mas essa não é a única forma de você estar ofertando e vendendo. Então, esse é um princípio, ofertar. Inclusive, quem quer começar um novo negócio em qualquer área, a primeira coisa, basicamente, que ele tem que fazer após ter uma ideia é pensar o que, que ele pode ofertar e ofertar. Mesmo que o que ele vai ofertar agora não seja a versão final da ideia que ele tenha. Mesmo que ele queira criar uma construtora para construir casa para os outros, mas ele oferta primeiramente uma pequena consultoria em como acompanhar a construção de alguém que quer construir uma casa. Perceba que são estágios iniciais de um projeto que pode se tornar grande. Só que, quando você oferta algo que é diferente do seu objetivo final, mas é uma etapa, você adquire o melhor tipo de conhecimento possível, que é aquele conhecimento de prática, aquele conhecimento de mercado, ok? Aquele conhecimento da vida real, aqueles insights que você vai identificar tanto na execução quanto das possíveis objeções, dúvidas, ou até mesmo identificar com mais precisão a verdadeira demanda daquele público-alvo, de quem vai ser o público do negócio que você vai construir, ok? Outro princípio que nunca muda: gerar valor. E na internet, gerar valor é feito primordialmente através da produção de conteúdo. A questão é que, muitas vezes, as pessoas se perdem na questão do formato do conteúdo do que a qualidade do conteúdo. E qualidade do conteúdo não é necessariamente qualidade técnica, não é qualidade de edição, não é qualidade de cenário, nem nada do tipo. É a intencionalidade em criar um conteúdo que realmente ajuda, de modo que quem assiste aquilo sai com a sensação de que ele está saindo daquele conteúdo melhor do que ele entrou. E muitas vezes entramos num processo tão automatizado de produzir conteúdo, muito focado na tendência e no formato, que esquecemos de pensar que o meu conteúdo ele não precisa atingir milhões de pessoas. Ele precisa atingir 10 pessoas que são meu cliente em potencial. E que, após ver esse conteúdo, essas 10 pessoas vão ter uma probabilidade maior de comprar de mim. Estou exagerando um pouco na comparação milhões e 10 pessoas, mas é isso. Então, ao invés de ficar preso à ideia de views, e muitas vezes nós ajustamos o formato apenas por causa dos views, se nós pensarmos em gerar valor, esse é um fundamento que nunca muda. Quanto mais pessoas no mundo nós ajudamos, mais pessoas no mundo têm uma alta probabilidade de nos retribuir isso.
E a retribuição que estamos buscando é uma transação comercial, ela adquirir algo de nós. E aí, claro, nós retribuímos para ela com o serviço ou produto que nós entregamos para ela. Então, quanto mais valor você gera para o mundo, mais valor tendencialmente você recebe de volta. É difícil esse princípio não funcionar. É praticamente impossível esse princípio não funcionar. Pessoas que ajudam muito outras pessoas tendem a ter uma vida muito mais próspera. Mesmo que elas não enriqueçam, porque muitas vezes elas não têm essa intencionalidade do enriquecer, dificilmente elas passam um grande apuro na vida onde elas não vão ter pessoas para contribuir com ela, ok? E aí é geração de valor real. O que é valor real? Valor é uma coisa subjetiva entre as pessoas. Cada pessoa tem uma visão do que é valor para ela. Você tem que identificar o que é valor para as pessoas que fazem parte do seu público-alvo e, de fato, entregar esse valor. Aqui na internet, nós fazemos isso através da produção de conteúdo. Usar nossa voz, nossa imagem, nossa escrita, nossas edições para transmitir informações através de palavras que gerem valor para as pessoas com o qual nós estamos falando, ok? Então esse é outro princípio que nunca muda. Outro princípio que nunca muda, ele está um pouco relacionado a essa parte da produção de conteúdo, mas é posicionamento bem definido. O que é posicionamento bem definido? É você falar com convicção aquilo que você acredita e você ter elementos que você acredita bem definidos e fortes, ao invés de você simplesmente passar informações técnicas que a pessoa pode encontrar em absolutamente qualquer livro, qualquer pesquisa, qualquer coisa do tipo. A informação técnica, ela é muito abundante e por ela ser muito abundante, ela tende a ter menos valor de mercado, ok? Mas você passar informação técnica com a sua visão de mundo embutida ali, incluindo o como você acredita que alguém deve aprender aquela informação técnica ou aplicar aquela informação técnica, isso gera um valor de mais exclusividade para quem está passando aquele conteúdo. Tem outros aspectos também, como o como ele faz aquilo, a maneira que ele entrega. E as pessoas, elas carecem de posicionamento bem definido, porque elas vivem uma luta constante interna para se posicionar. E mesmo as que têm um posicionamento bem definido, elas estão constantemente acompanhando pessoas que têm um posicionamento bem definido também para validar aquele posicionamento que ela tem, aquele conjunto de crenças que ela tem. Então, a pessoa que não comunica o que ela acredita e a visão dela de forma assertiva e confiante, o famoso em cima do muro, ele tende a ser mais sem sal mesmo e ter uma audiência menos engajada, menos fiel, menos devotante a ele com menor probabilidade de compra, ok? Então, seu posicionamento bem definido. Eu entendo muito bem quando a pessoa diz: "Nossa, mas eu sei que no decorrer da vida eu posso mudar de opinião. Eu sei que nada sei. Eu sei que eu sou um eterno aprendiz. Eu sei que as minhas convicções podem estar completamente erradas, mas eu simplesmente ainda não sei o que falta saber para eu mudar as minhas convicções. Então eu sou uma pessoa mais política nesse ponto de vista. Eu falo de determinado posicionamento, deixando claro que isso é o que eu acredito no momento, mas pode não ser, tem pessoas que pensam diferente. Sim, eu entendo esse posicionamento, mas ele tem menos valor de mercado. Valor de mercado é posicionamento firme e posicionamento bem definido. Se você compreende essa questão de que o seu posicionamento pode mudar ou ele pode não estar certo, defenda ele com convicção e, ao mesmo tempo, tenha a humildade de anunciar e dizer publicamente que ele mudou quando ele mudar. E aí, vira até um conteúdo de valor quando você compartilha o que te levou a mudar. Ó, eu acreditava que o caminho era A. E eu defendia isso com unhas e dentes. Até que eu visualizei isso aqui, eu vivenciei essa experiência, eu conheci pessoas aqui, e hoje eu acredito que o caminho não é A, o caminho é B. Isso é nobre de ser feito, ok? Então não tenha medo de defender com unhas e dentes o que você acredita. Por exemplo, na minha escola online
de língua japonesa, onde eu produzo conteúdo sobre isso, eu defendo com unhas e dentes que entender o idioma que você está estudando é muito mais importante do que falar o idioma que você está estudando. Porque eu acredito que, se você entende muito, quando a vida te colocar numa situação em que você tem que falar, você tem todos os nutrientes no cérebro necessários para desenvolver na hora ali, em pouco tempo, o que te falta da parte de falar. Então, eu falo para os meus alunos e para minha audiência. Enquanto você está no Brasil e você está se preparando para oportunidades futuras usando esse idioma que você está aprendendo, dedique 99% do seu tempo a entender ao invés de praticar conversação, praticar falar e coisas do tipo. Eu acredito nisso e defendo com unhas e dentes. Posso um dia mudar de opinião. E se eu mudar, eu vou explicar por que que eu mudei, vou explicar o que me levou a mudar e vou defender com unhas e dentes a minha nova visão, a minha nova opinião. A questão é, ter um posicionamento definido cria uma conexão mais profunda com quem se identifica com esse posicionamento e ajuda aquelas pessoas que vivem uma confusão mental, estão buscando esse posicionamento, estão buscando alguém que dê o posicionamento para elas. Muitas vezes, o que define um líder é simplesmente a pessoa que indica qual é o destino. Porque as pessoas, de modo geral, estão perdidas quanto a qual destino seguir. Elas estão em dúvida se elas vão acordar hoje, elas têm que fazer A, B, C ou D. E aí o líder é aquele que fala: pessoal, vamos fazer A porque o caminho é fazer A, porque fazer A vai dar certo. E as pessoas seguem ele. Isso é uma das maiores características, entre outras, claro, mas uma das maiores características que definem alguém que é líder é essa, é o posicionamento definido, ok? Outro princípio que nunca muda: gastar menos do que ganha. Não importa o estágio profissional que você esteja na sua vida ou qual estágio esteja o seu negócio, a sua empresa. Tem que entrar mais dinheiro do que sai. E se entra menos dinheiro, tem que sair menos. E se entra muito pouco dinheiro, tem que sair muito pouco. Não importa as desculpas que você dê para isso. E claro que, sim, existem situações críticas, existem situações complexas, existem situações que não é fácil de serem resolvidas. Mas não muda esse princípio. Você pode não conseguir aplicar isso em determinados estágios. É claro que eu não vou exigir que alguém que ganha salário mínimo consiga poupar, sendo que essa pessoa tem que, sei lá, bancar um filho, alguma coisa do tipo. Mas isso não invalida esse princípio. Se essa pessoa de alguma forma conseguisse fazer isso, alinhado com outros princípios, alinhado com outros fundamentos, ela estaria num caminho com maior probabilidade de crescimento. E aí, nesse ponto, já que eu falo com empreendedores digitais primordialmente, cuidado com a palavra investimento. Investimento é somente aquilo que você investe e pode ser retornado de volta quase que quando você quiser em valor monetário. Então, comprar um curso ou comprar uma mentoria não é um investimento, é um empreendimento, onde você está entregando o seu dinheiro e você vai ter que colocar o seu trabalho junto com aquele recurso que você vai receber, no caso, o recurso de conhecimento e às vezes feedback e acompanhamento. Você tem que unir essas coisas para ter um retorno. Então, não use a palavra investimento para justificar gastos. Investimento é pegar o dinheiro e colocar na poupança, colocar no fundo de renda fixa, comprar ações, apesar do risco, comprar dólar, comprar um imóvel, que aí o dinheiro está lá, claro que em níveis diferentes de risco, pode sim dar errado, mas você pode quase que a qualquer momento pegar aquele patrimônio e puxar de volta para você. Às vezes ele pode até desvalorizar por decisões errôneas que você venha a tomar, ok? Seguindo esses princípios, e tem outros, vamos tentar lembrar de outros aqui, se alguém tiver mais algum para publicar nos comentários, algum que você acredita. Quando eu listar mais, eu tenho a minha lista maior aqui, eu vou compartilhar mais, mas esses fundamentos nunca mudam. E se você se dedicar a aprimorar a execução desses fundamentos, ou respeitar esses fundamentos, né? Por exemplo, esse último que eu falei é muito mais uma questão de respeitar do que ter que aplicá-lo muito.
mas o ofertar é uma coisa de aplicar, o gerar valor é uma coisa de aplicar, você tende a manter um negócio sólido, prosperando e crescendo, muitas vezes, sem ter que surfar tendências. Um belo dia pode ser que aconteça uma tendência que não tenha jeito. Por exemplo, se você fabricava filme fotográfico e veio a tendência da fotografia digital, não há nada que você possa fazer quanto a isso, mesmo seguindo esses princípios, a não ser que você esteja disposto a sacrificar por completo a empresa e continuar num nicho muito pequeno ali de saudosistas daquilo, e às vezes nem isso dá. Mas como eu tô falando aqui de produtores de informação na internet e que vendem produtos e serviços relacionados à informação, por enquanto não há esse tipo de tendência que esteja ameaçando. Nem a inteligência artificial ainda é uma ameaça. Não sabemos se um dia vai ser, mas não é. Nos próximos tempos aí não é, porque assim, a internet veio e não acabou com a escola. Os livros vieram, não acabou com a escola. Muitas coisas vieram e não acabou com a educação, não acabou com consultorias, não acabou com a necessidade de um outro ser humano curando a informação e apresentando aquela informação de um jeito e também dando feedback, dando acompanhamento, dando direcionamento e coisas do tipo. Mas pode ser que venha a ser. Tudo bem, vamos analisando, acompanhando. Mas se você seguir esses princípios, você diminui a necessidade de seguir tendências.